Estamos nessa noite, meus amados irmãos, num momento muito maravilhoso, no culto de ministração de Santa Ceia. E eu creio que nessa noite o desejo de Deus, o coração de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos renovados, amém? Quantos creem nisso, digam amém. Amém. A igreja do Senhor, o povo de Deus, é o povo exclusivo de Deus, o povo chamado de Deus, o rebanho de Deus, lavoura de Deus. É um povo que foi chamado e é um povo que deve ser dirigido, tratado, cuidado, e com certeza Deus, Ele tem tido cuidado do seu povo. E nessa noite nós estamos reunidos aqui, um dia que para nós é muito especial, pois é o dia ao qual nós separamos para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que simboliza a união da igreja do Senhor Jesus com o Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, texto básico, que nós gostamos de ler sobre a ceia. Versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 11. Essa mensagem, essa leitura, ela já fala muito por si mesmo. E nós não temos muito tempo, hoje não pude chegar na hora certa, mas acredito que também não vou tomar muito tempo, pois nós temos outro culto em seguida e nós temos já uma palavra rica que fala grandemente aos nossos corações. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado do haver divisões entre vós, quanto vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e havendo quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haverdes ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, é viva, é eficaz. Todas as Escrituras, quando nós a lemos, nós sentimos a alegria, nós sentimos a felicidade e nós sentimos também uma grande responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Nós, é certo que somos fracos, vasos de barro, mas sobre a igreja foi dado a responsabilidade de se pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão, nem um i, nem um tio, não passará até que a palavra de Deus se cumpra no nosso meio. A palavra, meus amados irmãos, nessa noite, é uma palavra de renovação, é uma palavra que vem direto aos nossos corações a nos despertar para a grande importância e o grande valor desse dia ao qual nós estamos aqui reunidos. Estamos hoje reunidos e nós devemos nos preocupar para nós não nos tornarmos religiosos, para nós não passarmos a fazer as coisas como que ritualistas, como que um ritual de uma forma copiosa, copiada. Mas assim como a palavra de Deus se renova a cada manhã, o desejo do coração de Deus é que nós também sejamos renovados pela palavra de Deus. E nós tivemos todo um mês, e que se antecedeu esse dia, tivemos uma semana ao qual na nossa congregação aqui temos o costume de nos consagrar, de orar, e de jejuar, e de procurar avaliar as nossas vidas para este dia, pois é um dia muito importante para a igreja do Senhor. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele ensina isso aos seus discípulos, a necessidade dos discípulos manterem a comunhão e nessa memória que é o dia da ceia. Porque o pão, ele simboliza, representa o corpo de Jesus. E o vinho, ele vai representar o sangue de Jesus. Se nós formos meditar, ou cada um de vocês meditarem, na grande importância desse ato, meus amados irmãos, isso vai falar para nós do sacrifício que Jesus teve que passar, ao qual não era a culpa dele, não era as dívidas, não era dele, mas ele teve que se sacrificar, entregando o seu corpo e derramando todo o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite, para que nós pudéssemos participar e fazer memória do sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos
meditar na palavra. Se nós, meus amados irmãos, passarmos a fazer uma autoanálise na nossa vida e vermos que nós estamos precisando nessa noite de sermos renovados pela grande importância desta palavra da ceia, é momento de nós abrirmos um momento de reflexão e nós, diante do nosso Deus, fazermos uma oração sincera com o nosso coração aberto, para que Deus nos aprove nessa noite. Pois esta palavra, a palavra é um momento que deve ser de festa. É um momento que deve trazer a memória, porque a morte de Jesus foi sacrificial, mas por amor de nós. Jesus não deu a sua vida por nós para que nós vivêssemos tristes. Ele deu a sua vida para que nós estivéssemos alegres. Jesus deu a sua vida no nosso lugar, não foi para que nós estivéssemos morrendo ou mortos, mas foi para que nós tivéssemos a vida. A Bíblia diz que Ele deu vida às nossas vidas, e nós temos vida com abundância, quando nós confessamos e cremos em Jesus. Então nessa noite, meus amados, a ceia é um memorial, mas nos traz a memória que também é algo muito sério nas nossas vidas, ao qual nós devemos trazer a reflexão desta palavra que Paulo trata, falando da igreja de Corinto, de uma igreja que havia sido alcançada pela palavra de Deus e que havia sido construída e edificada e tinha todos os dons, mas aqui alguns da igreja não entendiam o valor da ceia, porque quando chegavam para cear, lá havia uma abundância de pão e de vinho, e eles desenfreadamente ou sem entender o valor daquela cerimônia, eles comiam, enchiam a barriga e bebiam e se embriagavam. A grande questão é que hoje não há mais esse problema, porque aqui na nossa igreja nem vinho mais nós usamos, e o cálice eu acho que tem umas 5, 10 ml de suco de uva. E o pão não dá mais para matar a fome, porque é um pedacinho pequeno. Isso foi resolvido. Mas a grande questão, meus amados irmãos, é de nós discernirmos o corpo de Cristo, porque quem come e bebe desta ceia sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si mesmo. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É algo muito importante. Ou seja, toda a obra de Deus é importante. Ou seja, todos os cultos são importantes. Mas quando chega a falar da ceia, algo que foi deixado estabelecido e perpétuo, assim como o batismo nas águas, nós vemos que é algo que tem que se fazer com o coração lavado com a água que desceu da cruz do Calvário, o coração com água pura. Eu não tenho o poder de julgar a vida do irmão, a condição da irmã. Eu não posso externamente dizer que você pode ou não pode tomar a ceia. Mas a palavra de Deus é tão tremenda que Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós, assim como a salvação, daremos conta das nossas obras, daremos conta das nossas palavras, daremos conta de toda a nossa vida, de todas as nosso testemunho diante de Deus. Da mesma forma, nós, diante dessa questão, Ele disse assim: examine-se a si mesmo, e cada um tome o seu pão e beba. Porque se nós comermos e bebermos indignamente, nós corremos o risco de nos enfraquecermos na fé. Sabe por quê? Porque na ceia é um momento que parece que é um momento que vai chegar assim, dá um choque em você o dia. Hoje é o dia. Aí você tem um choque. Hoje é dia de conserto. Hoje é o dia de perdão. Hoje é o dia de perdoar. Todos os dias são, entenda.
Mas hoje é como se fosse um choque, algo que você vai participar, e hoje é um dia do choque. Aí se nós comermos e bebermos nas mesmas condições, desconcertados, desnorteados, desobedientes à palavra, aí nós vamos, na próxima ceia, tomar de novo, e nós não vamos estar com a mesma percepção do pecado. E o pecado vai estar mais dominante nas nossas vidas. E aí eu não deixei hoje o pecado, aí na próxima ceia, o pecado vai estar mais abundante. E o Senhor não nos chamou para vivermos em pecado, nos chamou para termos a vida, vivermos uma vida justa e reta na presença de Deus. Meus amados, por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem para o ser mortos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A grande questão é essa. Eu não tenho poder de julgar ninguém. Lá em Tiago fala, quem te constituiu juiz e legislador entre os homens? Só há um Deus, um juiz. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A grande questão é que Deus, Ele não se alegra quando os seus servos, quando os seus filhos estão vivendo uma vida desconcertadas, ou sem perdoar, ou sem pedir perdão, ou sem amar. Ele se alegra, meus amados irmãos, com a pessoa que é justa, que é temente, que nós possamos buscarmos nessa noite, nesse momento, isso do Senhor. Que nós possamos, meus amados irmãos, clamar ao Senhor para que as nossas vidas sejam renovadas, assim como a palavra tem se renovado a cada manhã, porque a palavra é imutável. E a palavra vem diretamente ao meu coração. Que a palavra possa ter ido diretamente ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa agir e que nós possamos nessa noite nos alegrar, porque que nós possamos, como diz a palavra do Senhor, voltarmos justificados, de consciência tranquila, feliz para os nossos lares, sabendo que breve o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja, e nós não cearemos mais aqui na terra, mas nós cearemos lá no céu. Esse é o projeto de Deus. Ele quer que nós nos alegremos para que nós eternamente ceiemos com Ele lá no céu, na glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.